Olá! E aí, como são todos? Bem, here is Teacher Cláudia Borges e a gente vai conferir agora a nossa aula de hoje com os objetos. Olha só, essa é a aula 4. O objeto de conhecimento é construção de repertório lexical. O detalhamento é futuro imediato, future, be going to. Então fiquem bastante atentos que a nossa aula está muito legal hoje. Let's go! Bem, então, como vocês viram no tópico do nosso assunto, nós vamos falar sobre future e future com o going to. Esse assunto é bem fácil, bem simples. Eu tenho certeza que vocês vão acompanhar bem a nossa aula de hoje para falar deste assunto. Então vamos acompanhar aqui junto comigo, vamos dar uma olhada. Bem, então vamos acompanhar aqui junto comigo algumas situações em que a personagem Potira vai utilizar esse futuro com o going to. Observe aqui nessa imagem que ela está próxima a um carrinho de compras. E a frase que ela diz é a seguinte: I'm going to do the shopping, certo? Então lá naquela imagem onde ela estava escrito I'm going to do the shopping. Por quê? Porque ela ia fazer compras. Então, aquele carrinho onde ela estava está indicando que ela ia fazer uma atividade. Que atividade era essa que ela ia fazer? Ela ia fazer compras. Agora, nessa imagem que vocês podem acompanhar aqui ao meu lado, ela está com uma vassoura na mão, não é? O que será que ela vai fazer, então? Qual é a atividade que ela vai realizar? A frase que ela diz é a seguinte: I'm going to clean up the house. Então, I'm going to, eu vou clean up the house. Eu vou dar uma limpada geral na casa. Então, essa atividade que ela vai realizar. Então, ela está se preparando para fazer essa atividade. E mais uma outra atividade que a Potira, a personagem Potira, vai realizar é a seguinte. Está lá na praça, está caminhando ali na praça e ela diz: I'm going to meet my friends. I'm going to meet my friends. Eu vou encontrar a palavra meet. Encontrar com quem? Com os meus friends. Então, eles já estavam lá me esperando. Então, eu já estava a caminho para encontrar com os meus friends. I'm going to meet my friends. Então, vocês puderam observar que a nossa personagem Potira está utilizando o futuro com o going to. Nós vamos ver agora, a partir de um texto também sobre a personagem Potira, alguns outros exemplos sobre esse tempo verbal. Acompanhe. Então, agora nós vamos continuar falando sobre a Potira hoje, né? A nossa personagem principal hoje da aula, certo? Então, tá aqui o título do texto e diz o seguinte: Potira's Day. A palavra day significa dia. O nome Potira, né, é o nome da personagem, que é a Potira, certo? E esse ponto e vírgula aqui, que vocês estão observando? Esse ponto e essa vírgula, né, e esse S, perdão, ela é utilizada para indicar que isso é de alguém, certo? É do, da, de, certo? Então, o dia de quem? Dia da Potira. Onde é que está esse da? Esse da, em inglês, esse apóstrofo S, certo? Se a gente fosse ler na ordem, ficaria assim, Potira da dia, ok? Certo? Mas a gente lê na nossa ordem em português, não é? Dia da Potira, ok? Então, esse cantinho aqui quer dizer que ela possui algo. Então, o que ela possui? É o dia, né? O dia dela, o dia da Potira. E nosso texto começa o seguinte: Today, hoje, I'm going to do the shopping and clean up the house. Lembram-se lá das imagens que ela ia realizar? I'm going to do the shopping. Então, eu vou fazer compras. Do the shopping and clean up the house. Então, e vou também limpar a casa. E ela continua falando. In the afternoon, I'm going to meet my friends and talk with them.
We're going to spend some time together as we haven't seen each other for a while. Então, continuando aqui nessa frase, não é? Ela disse o seguinte, in the afternoon, que é a parte da tarde, afternoon, I'm going to meet. Lembra-se do verbo meet? Verbo encontrar. Encontrar com quem? Com os meus friends and talk, que é o verbo conversar. Conversar com eles. Novamente tem aqui, ó, um pedacinho que indica futuro. We're going to spend some time together. Nós vamos, né, passar um tempo juntos, together. As we haven't seen each other for a while. Porque nós não nos temos visto, né, por um tempinho. Então, eles vão passar um tempinho, né, conversando, brincando, né. E continua um pouquinho sobre o dia da Potira. Agora, in the evening, né, à noite, o que ela vai fazer? I'm going to call my grandmother. Eu vou fazer uma ligação para quem? Para minha avó. And tell her I'm going to, né, e eu vou dizer a ela que eu vou, né, I'm going to send her some pictures of my birthday. Então, eu vou mandar algumas pictures do meu birthday, do meu aniversário, do meu aniversário. She's really curious to see them. Então, ela está bem curiosa para ver as fotos que ela tirou do aniversário. Today, I'm not going to do the laundry. Então, aqui ela está dizendo que hoje ela não vai, né, lavar a roupa, do the laundry, because, né, por quê? It's cloudy. A palavra cloudy vem da palavra cloud, que é nuvem. Quando tem um Y lá no final, é nublado, tá cheio de nuvem. And I'm sure it's going to rain soon. Eu tenho certeza, I'm sure it's going to rain soon. A palavra rain é o verbo chover. Então, como ela viu que está bem nublado, né, o céu, ela tem certeza que vai chover. Então, não vai adiantar ela fazer, né, lavar as roupas, se vai correr risco de molhar toda a roupa, né? Aí não dá certo. Tudo bem? Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse tempo verbal. Vamos acompanhar comigo. Estamos falando de que tempo verbal? Estamos falando do futuro. Esse futuro a gente utiliza com going to. Vamos ver agora como que nós utilizamos esse futuro com going to. Então, acompanha aqui e vão anotando também. Então, para que a gente utiliza? Para falar de acontecimentos em que temos uma maior certeza de que irão acontecer. Como, por exemplo, planos definidos, eventos marcados e agendados. Nesse texto da Potira, vocês puderam observar que ela falava algumas coisas que ela tinha certeza que ia acontecer, não é? Então, vamos ver novamente os exemplos da Potira. Acompanhe. Então, olha só. In the afternoon, I'm going to meet my friends. Então, ela já tinha algo certo para fazer em que horário? À tarde. Então, ela já tinha se planejado, já estava tudo organizado para se encontrar, meet, com os friends dela. Então, à tarde, eu vou me encontrar com os meus amigos e talk, conversar com eles, talk with them. Então, era uma coisa já certinha, ela já tinha se planejado, se organizado para isso, ok? Vamos ver outros exemplos. Futuro com going to, uso. Falar de acontecimentos em que temos uma maior certeza de que irão acontecer, como planos definidos, eventos marcados e agendados. Bom, neste exemplo aí, você pode observar a imagem de um calendário. Nesse calendário está em destaque um número, né? Uma data. Então, aqui está a data, essa data já foi marcada, aí no calendário é Wednesday, né? A quarta-feira, dia 30. E aí a frase diz o seguinte, we are going to have an exam tomorrow. Então, nós vamos ter, o verbo have, ter ou possuir, o quê? Exam, um exame, uma prova. Quando? Tomorrow. Ou seja, eventos marcados. Então, eu utilizo o futuro com going to. Então, nesse exemplo, a gente pode observar que foi algo já que estava agendado. Assim também como a atividade da Potira, né? Ela já havia se organizado para encontrar com os amigos durante a tarde.
E nesse exemplo também, já havia uma prova marcada direitinho no calendário para que houvesse, né, esse exame, ok? Vamos ver um pouquinho mais do nosso futuro, né, com o going to. Continuando ainda do uso, tá? Para que nós utilizamos esse futuro com going to? Falar de acontecimentos em um futuro próximo, que temos certeza que irão acontecer. Então, essa parte do futuro é um futuro que a gente sabe que já está pertinho de acontecer. Então, qual é o tipo de futuro que a gente utiliza? Com o going to. Então, está perto? Algo que você sabe que vai acontecer? Então, você utiliza com o going to. Vamos ver um exemplo? Ainda novamente com a nossa personagem Potira. Observe aqui nessa imagem. Aqui tem um xizinho, né? Sobre a máquina de lavar, ok? Por quê? Ela não vai mais lavar a roupa. Observe aqui o cenário dessa imagem. Está cheio de nuvens, o tempo está meio fechado, não é? Está até meio escuro. E ela diz o seguinte, ó. Today I'm not going to do the laundry. Então, hoje eu não vou lavar roupa. Por quê? Because it is cloudy. Está o quê? Nublado, ó. Está cheio de nuvens aqui. E eu tenho certeza, I'm sure it's going to rain soon. Então, de que vai o quê? Vai chover logo. Então, quando você observa o céu e diz, isso daí vai já chover, então você pode usar o futuro com going to, porque é um futuro próximo, né? Pelo aspecto do céu, né, as nuvens ali acumuladas, então ela já tem certeza que em breve já vai chover. Então, é um dos usos também do futuro com going to. Vamos ver mais exemplos. Então, futuro com going to, uso, falar de acontecimentos em um futuro próximo que temos certeza de que irão acontecer. Observe essa imagem aí, você tem um casal, né, são de mãos dadas, né, um para o outro. E aqui nesse momento, né, eles vão fazer o quê? Vão se casar, certo? Então, aqui diz o seguinte na nossa frase, Louis and Karen are going to get married. Então, eles dois, Louis e Karen, vão se casar. Então, observaram aqui? Então, é algo que é um futuro próximo. Eles já estão ali naquela cerimônia, então é algo que já vai acontecer, certo? They are going to get married. Some minutes, they are going to get married. Algo rápido, né? É um futuro bem próximo. Então, aqui no caso, eu utilizei o are, não é? Are, porque eu estou falando do Louis and Karen. Se eu for substituir por um pronome pessoal, seria eles ou elas, né? They are, right? Então, eles, they, Karen and Louis are going to get married. Continuando um pouquinho mais sobre o nosso futuro com going to, vamos só reforçar um pouquinho sobre os elementos que a gente precisa para formar uma frase na forma afirmativa com going to. Quais os elementos são necessários para a gente formar uma frase? Então, aqui estão, ao meu lado, os elementos. Acompanhem. O primeiro é subject, que é o sujeito. They, Karen, Louis, Maria, João, the dog, the cat, it, she, he, him, her, ok? Todos esses sujeitos, right? Verb to be, acompanhando esse sujeito, certo? Going to, o verbo indicando que é o futuro. E lá no final, ó, o verbo, que é o verbo principal, que é a ação que a pessoa vai realizar. Ela vai se casar, ela vai limpar a casa. Então, esse é o verbo principal. Ali no final, entre parênteses, é o complemento. No caso, se você tem complemento na sua frase, você acrescenta complemento nele. Tudo bem? E agora, o nosso exemplo é sobre essa garotinha aqui, ó. Ela está aqui pensando lá nos brinquedinhos dela. Ela decidiu o seguinte, ó. Joanne is going to play with her dolls. Então, ela já estava pensando em quê? Estava se programando para brincar com as dolls dela. Então, Joanne, que é a garotinha aqui, is going to play, que é o verbo principal, e o complemento é o quê? With her dolls, com as bonecas dela, right? Então, nós temos todos os elementos. Quem é o sujeito? É a Joanne, que é a garotinha.
O verbo to be é o is, que concorda com a Joanne, porque é ela, né? She is, right? O going to, que não muda, tá ali, ó, is going to. O verbo qual é? O verbo é play, jogar, brincar, né? Tocar instrumentos musicais. E o complemento, nesse caso, teve da frase, ó. Ela vai brincar com o quê? With her dolls, com as bonecas dela. Então, nesse caso aqui, você tem um complemento, right? Alguns casos pode ser que não tenha, então, mas não tem problema nenhum. Mas o básico para você fazer uma frase, formar uma frase na forma afirmativa com going to, são esses elementos aqui. Subject, verb to be, going to, o verbo principal, o verbo, seguido ou não de complemento. E para a gente reforçar um pouquinho mais, acompanhe esse quadro aqui comigo. Olha só, nós vamos só apresentar para vocês os pronomes pessoais, não é? Para a gente só relembrar, ok? Então, os pronomes pessoais que vocês já sabem quais são, né? Eu, I, you, você, he, que é ele, she, ela, it, que é utilizado para coisas, objetos e animais, ela ou ele. You é o você, mas só que é no plural, né? Então, vocês, ok? We, nós. E they, eles ou elas. Para utilizar o going to, nós precisamos do segundo verbo de auxiliar. Vamos acompanhar comigo? Então, os próximos verbos que a gente vai utilizar é o verbo to be. Tá aqui, ó. Concordando com o sujeito. I am, you are. O he, she, it tem o mesmo verbo, né? He is, she is, it is. Assim como o plural, ó. You are, we are, they are. Então, esse é o verbo to be, né? Concordando aqui com os pronomes pessoais. Depois, qual é o próximo elemento? Vamos ver aqui comigo? Agora é o going to, certo? Por que o going to tem que aparecer? Porque ele que vai indicar que essa frase vai ser apresentada no futuro, no future, ok? Então, fiquem atentos. Próximo elemento, aqui no caso, o exemplo é o verbo dance, que é o verbo dançar, é o verbo principal. Então, por exemplo, they are going to dance. Eles vão dançar. E aqui nesse último quadro, nós temos mais um outro pedacinho, né, da frase, que é a palavra later, que significa mais tarde. Então, aqui seria o nosso complemento, certo? Mais tarde, later. Então, o outro exemplo, she is, ela vai, going to dance later. Ela vai dançar mais tarde. She's going to dance later. Então, esses são os elementos que eu preciso para formar a minha frase com o going to. Agora, eu quero chamar vocês a atenção para a gente formar uma frase juntos. Vamos tentar fazer juntos? Vamos ver aqui comigo. Olha só. Essa frase, você pode observar aí. Essa moça, ela está aqui, né, com uma roupa de cozinheira, certo? E aqui ela já está pensando no prato que ela vai querer preparar, olha aqui. Tá? Já está pensando, está calculando, está organizando na mente quais os ingredientes necessários. O verbo principal aqui da atividade que ela vai realizar é cook, né? Que é o verbo cozinhar, right? Então, vamos fazer juntos essa frase comigo? Os elementos estão aqui para a gente acompanhar e não se perder, tá bom? Então, primeiro sujeito, quem é? Eu posso dizer she. She, ela, não é? Subject. Ela, eu poderia dar um nome para ela também, sem problema nenhum, she. O verbo to be, que vai concordar com she, é o is, né? She is. O próximo agora é o going to. She is going to. Ela vai. Going to. Agora é o verbo. Qual é o verbo? Aqui está, ó. É o verbo cook. She is going to cook. She is going to cook. Eu posso colocar um complemento? Posso parar aqui no cook e colocar um complemento. Vamos colocar um? Vou colocar aqui tomorrow, tudo bem? Que é um futuro próximo. Tomorrow significa amanhã. She's going to cook tomorrow.
Ok? Então, todos os elementos estão aí, ó. Sujeito, she, o verbo to be concordando com ela, que é is, o going to, o verbo principal, que é cook, que é a atividade que ela vai realizar, e a palavra tomorrow de complemento, que é amanhã. Ela vai cozinhar amanhã. She's going to cook tomorrow. Vamos ver mais um junto comigo? Quero ver vocês fazendo aí também. Vamos lá. Agora aqui, você está observando a imagem desse rapaz, não é? Ele está com o celular aqui na mão, certo? E nós temos alguns elementos para a gente formar essa frase. Nesse aqui, agora tem um sujeito da frase, que é o pronome I, que significa eu. E tem também o verbo principal, que é surf on the net, né? Navegar na internet. E aqui estão todos os elementos para a gente não se perder. Vamos fazer então? O sujeito já está aqui, ó. Vou pegar ele. Então, I, depois do sujeito vem quem? O verbo to be que concorda com I. É o am. I am. Certo? Depois quem vem? O going to. Então, você coloca o going to aqui. Que é ele que vai indicar que essa frase está no futuro. Going to. O verbo principal aqui está, ó. Já foi dado pra gente. I am going to surf on the net. Bem fácil, né? Vou colocar um complemento, certo? Mas você poderia parar aqui no the net. Tudo bem? Sem problema nenhum. Later, mais tarde. I'm going to surf on the net later. Eu vou navegar na internet mais tarde. Então, todos os elementos estão aí, vocês podem acompanhar, não é? Sujeito I, verbo to be am, o going to está também, verbo principal é surf on the net, e ali eu acrescentei um complemento que é a palavra later, que significa mais tarde. Viram como é fácil? Não tem erro, é só seguir ali os elementos. Você tem sempre que lembrar que os elementos principais ali no começo da frase é o verbo to be com o sujeito principal, que você já conhece os pronomes, né? I, he, she, it, Pedro, Joana, the dog, the building, tudo bem? E aí o resto você só tem que reforçar um pouquinho mais para lembrar deles, que é o going to, que indica o futuro, o verbo principal e o complemento caso, né, haja algum complemento, right? Vamos ver um pouquinho agora mais sobre esse tal de be gonna. Acompanha aqui comigo. Então, gonna é a contração de going to e ele é usado em situações informais. Então, gonna você vai ouvir muito em músicas, letras de música. Ele é usado em quê? Em situações informais, ok? Então, acompanha aqui comigo no exemplo, ó. We're gonna play chess. Nós vamos, né, jogar dama, xadrez. Jake's gonna work out. O Jake vai se exercitar. Então, aqui são expressões, né, que a gente fala no dia a dia com uma pessoa conhecida, ok? Então, é algo mais informal. E o significado dele é a mesma coisa de going to, só que é a forma contraída, right? Vamos ver mais um pouquinho sobre o be going to. Agora, vocês puderam perceber que tinha sempre um complemento, não é? Lá nas frases. Em geral, o complemento das frases que a gente vai utilizar no going to são as expressões de futuro. Acompanhem comigo a primeira aqui. A primeira é later, que significa mais tarde. Later, later, later. Uma outra expressão que nós usamos também é a palavra soon. Soon, soon, que significa logo, em breve. Em seguida, nós temos também a palavra tomorrow, tomorrow, tomorrow. Então, essa palavra significa amanhã. Continuando, nós temos next week, next week, next week. Então, a palavra next significa próximo ou próxima, né? A palavra week é semana. Então, na próxima semana. Próxima expressão, next month. Next month.
No próximo mês. No próximo mês. Então, olha só, as expressões de futuro que em geral a gente utiliza como complemento das frases são essas daí, ó. Later, significa mais tarde. Soon, que significa logo ou em breve. Tomorrow, que significa amanhã. Next week, que significa na próxima semana. Next month, no próximo mês. Vamos observar aqui comigo um exemplo também, utilizando essa expressão de futuro? Acompanha aqui comigo. Então, nesta frase aqui, você pode observar que tem they're going to. They're going to. Eles vão viajar logo, em breve. Então, aqui no final ela ficou, não foi? Ela dá a ideia de complemento essa expressão de futuro. Eles vão viajar logo, em breve. Soon. Então, aqui nós temos todos os elementos, né? The, que é o sujeito. Essa contração aqui é o verbo to be, tudo bem? O going to está aqui também, acompanhando. O verbo principal é travel, que é o verbo viajar. Como vocês podem observar aqui, né? Tá todo mundo na fila, né, para embarcar, ok? E vamos exercitar mais um pouquinho com o going to? Acompanhe comigo. Olha só, agora a gente vai formar uma frase com esses elementos novamente, tá bom? Aqui já tem o sujeito, the boys, os meninos, os rapazes. O verbo principal, call. E o finalzinho aqui, their friends, né? Os amigos deles, certo? E aqui nós temos todos os elementos para a gente não se perder. E para a gente relembrar também, ok? Então, o sujeito já está aqui, ó. The boys. Vamos formar a nossa frase. The boys. Os meninos, os rapazes. Tá. O sujeito é the boys. Agora eu preciso do verbo to be. Qual será que eu vou utilizar? Is, am ou are? Se eu for substituir the boys por um sujeito, seria eles, né? Os meninos. Eles, os meninos. Então, eu utilizo quem? O verbo are, certo? Agora o going to, né? They are going to. O verbo principal onde está? Aqui, ó, o verbo call. They're going to call. E aqui tem um pedacinho do complemento, ó. Their friends. Os amigos deles, né? Eles vão ligar para os amigos deles. Their friends. Ok? E aí você tem o finalzinho da frase, né? Os amigos deles. Eu poderia até colocar mais uma expressão de tempo aqui. Não caberia? Poderia colocar soon, ou poderia ser o later, mais tarde, next week, tudo bem? E aí finalizaria a frase com uma expressão de tempo também, ok? Então vocês podem observar que o futuro com going to é um futuro bem simples, não é? Eu só preciso lembrar que os meus elementos são o sujeito, o verbo to be concordando com o sujeito, em seguida, o going to, o verbo principal, e aí depois você precisa também do complemento, caso haja. Eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje. Thank you so much.